Por vezes nós, como igreja, somos convidados a sustentar algumas atividades, algumas obras, alguns trabalhos. Também, por vezes, como igreja, somos convidados a apoiar alguns missionários. E pretende-se que nós, como igreja, tenhamos algum conhecimento desse missionário, saibamos como ele trabalha, como ele age, o que está a fazer, para que nós possamos ter ou não incentivo em termos de realmente sustentar o seu trabalho. Agora imagine a seguinte situação, e eu quero que o irmão pense na possibilidade de, como igreja, nós decidirmos, vamos ou não apoiar este caso de missões. É uma missionária solteira. É uma missionária solteira que tem o diagnóstico de uma saúde bastante fraca, várias doenças incapacitantes, doenças dos ossos, que tornam bastante limitada a sua ação. E, no entretanto, esta jovem missionária, com todos estes problemas de saúde, está se apresentando como missionária para o Extremo Oriente e quer trabalhar em lugares onde as condições são bastante insalubres. Ela sai do seu país e vai trabalhar numa terra, de acordo com aquilo que a igreja que a sustenta decidiu, mas em aproximadamente 1 ano ela muda de campo missionário. Ela é enviada para atuar numa certa área de atividade, mas ela acaba por se envolver com um trabalho missionário completamente diferente daquilo que tinha dito que ia fazer antes de sair para o campo. Esta missionária encontra-se em atrito quase constante com as autoridades locais do país para onde ela foi. Às vezes, as dificuldades que ela cria às autoridades locais são tão grandes que há risco de prisão e deportação. Ela pretende fazer um trabalho, e faz, um trabalho para o qual a sua igreja e a sua missão enviadora não têm recursos, não têm experiência e não sabe muito bem como fazer. Esta missionária se recusa a tirar férias. Ela se recusa a voltar ao seu país de origem para apresentar um relatório do seu trabalho. E depois disto tudo, a minha pergunta é, o que é que os irmãos acham? Vamos sustentar esta missionária? Com estas condições tão complicadas, uma pessoa que apresenta este perfil em termos de trabalho missionário, acha que nós devemos manter o sustento? Acha que nós devemos manter as ofertas para esta obra ou não? Bem, antes de nós respondermos, eu vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias naquilo que o Senhor Jesus nos disse, ou disse aos seus discípulos, mas através deles a nós também, no Evangelho segundo João, no capítulo 15. João, capítulo 15. Vamos recordar, antes de ler o texto, em João 15, do contexto em que estas palavras foram ditas pelo Senhor Jesus. É quinta-feira à noite. É quinta-feira à noite, antes da sexta-feira da paixão. Ou seja, Jesus sabe que naquela noite ele vai ser preso. E ele sabe que no outro dia vai ser crucificado. Jesus está tendo um encontro final com os seus discípulos antes de ir para a cruz, e sabe que os seus discípulos vão ser dispersos por causa da perseguição que vai surgir logo a seguir, do medo, do susto. Jesus esteve com eles durante algum tempo naquela ceia especial, na qual ele assustou profundamente os discípulos, primeiro lavando os seus pés, que era algo que eles não estavam à espera e que tiveram dificuldade em aceitar, depois dizendo que um deles ia traí-lo, o que provocou uma sensação de grande inquietação entre os discípulos, e depois dizendo a eles que o principal deles, o líder deles, ia negá-lo 3 vezes ainda naquela noite. Depois de tudo isto, Jesus sai com os seus discípulos e desloca-se, sai da cidade de Jerusalém por uma das suas portas, voltada para o Monte das Oliveiras, e encaminha-se para um jardim chamado Getsêmani, onde havia um lagar para o azeite, e aí neste local ele vai estar em oração. No caminho, Jesus passa por uma zona onde há muitas videiras, onde era comum haver jardins e também muitas videiras.
E neste trajeto, enquanto Jesus está andando com os seus discípulos e diante deste pano de fundo, destas videiras todas que estão ali, porque eram algo muito comum para o povo de Jesus, não é? A cultivar as videiras e produzir o vinho, Jesus então diz a eles isto que está aqui em João capítulo 15, a partir do verso 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Mas se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Até aqui, irmãos. O Senhor Jesus está falando a respeito da intimidade que devia haver no relacionamento dele com os seus discípulos. O Senhor Jesus está falando sobre uma ligação tão íntima e tão profunda que realmente permitia aos discípulos de Jesus produzir fruto, dar resultado prático nas suas vidas. Jesus não nos chamou para que nós frequentássemos a igreja. Notem bem, irmãos, não estou dizendo que não seja bom frequentarmos a igreja, mas não foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus não veio para começar uma religião, um clube, uma associação de beneficência. Na igreja nós podemos encontrar algumas das características disto. Nós somos de alguma forma uma comunidade, nós somos um grupo que está reunido, nós temos princípios que nos ligam à religião e nós procuramos fazer a beneficência, mas Jesus não veio especificamente para começar nada disto. Ele veio para nos salvar de uma vida sem Deus. A sua função, o seu objetivo, o seu propósito era nos colocar de volta num relacionamento de comunhão com o Criador que nós tínhamos quando fomos criados, mas que perdemos por causa do nosso pecado. Ele veio para que nós pudéssemos andar com Deus. E isto teria um significado profundo de andar com Ele. Nesta ocasião, aqueles que aceitassem o desafio e a obra de Jesus voltariam a ter a possibilidade de andar com Deus de tal maneira que Deus ia fazer com que na vida desta pessoa acontecessem coisas que de outra maneira nunca poderiam acontecer. Por isso é que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. O relatório de Jesus aos seus discípulos é talvez um bocadinho radical no compromisso que ele pede, e radical nas suas colocações. Talvez no nosso orgulho humano nós possamos ficar um bocadinho chocados quando Jesus afirma tão categoricamente: nada podeis fazer. Porque nós achamos que ainda somos capazes de fazer algumas coisas. Bem, Senhor, está bem, pode ser que aquelas coisas maiores e mais significativas a gente não consiga. Senhor, mas alguma coisinha a gente lá ia conseguindo fazer. Mas Jesus é peremptório no que diz respeito à qualidade daquilo que Deus espera. Em termos de qualidade do fruto que Deus espera, Ele diz mesmo: sem mim nada podeis fazer. Aquilo que vocês fazem, então, ou aquilo que nós fazemos, então, que não é na capacitação de Deus, que não é através do poder de Jesus nas nossas vidas, equivale a nada. Porque Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Então o que é que podemos fazer sem Ele? Nada. E aquilo que fizermos sem Ele vai equivaler a nada aos olhos do Pai. E então Jesus nos chama, irmãos, para este tipo de ligação que é radical. Mas atenção, se o pedido de Jesus foi radical, foi porque o seu compromisso conosco foi radical. Eu gosto de me lembrar, irmãos, e gosto de repetir isto. Havia tantas maneiras diferentes de Deus poder demonstrar o seu amor. Deus podia ter usado efeitos especiais. Hoje em dia nós gostamos muito dos efeitos especiais, não é? Os filmes hoje em dia têm muitos efeitos especiais.
e tornam os filmes mais bonitos. Nós gostamos daqueles efeitos, não é? Criam uma atmosfera. Já imaginaram os efeitos especiais que Deus podia ter feito? Alguns irmãos assustaram-se ontem por causa da ventania, não foi? Vários irmãos me disseram: pastor, o vento lá em casa, aquilo era terrível, assustador, e mais isto, e mais aquilo, aquilo outro. Irmãos, aquele ventinho para Deus não foi nada, não é? Aquelas rajadas de vento mais assustadoras que nós tivemos, nos países onde há furacões, há ventos muito superiores àqueles durante horas seguidas. Nós apanhamos uma rajada ou outra e já ficamos, não é, apavorados. Agora, irmãos, já imaginaram diante deste poder da natureza, que foi criada por Deus, os efeitos especiais que Deus podia ter feito nos céus para nos mostrar o quanto Ele nos amava? Ele podia nos aterrar, nos apavorar, nos subjugar através do poder dos seus efeitos especiais, mas não foi isso que Deus escolheu, irmãos. Deus escolheu a vida e o amor. Ele veio viver entre nós uma vida de amor. E as duas coisas são tão frágeis. A vida é frágil, irmãos. Alguém está aqui hoje e amanhã já não está. E o amor é frágil porque ele nos coloca numa situação em que nós não temos grandes garantias. E quantas vezes amamos e não recebemos amor de volta? Mas Deus escolheu esta forma de agir para conosco porque esta é a sua essência. Ele não é um Deus que quer nos subjugar com o seu terror. Ele é um Deus que quer caminhar conosco em amor. E por isso Ele nos convida para este relacionamento. Mas realmente Jesus nos chamou para esta vida com Ele, irmãos, que seria uma vida de compromisso radical. Agora, reparem depois no texto novamente e vejam que aquilo que Jesus propõe é maravilhoso. Ele diz: se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós e as minhas palavras estiverem convosco, vocês vão dar muito fruto, e o vosso fruto vai permanecer, e o vosso fruto vai ser para a glória de Deus, e vocês vão pedir o que quiserem. Já imaginou pedir o que quisesse a Deus e ter a certeza de que ia ser feito? O irmão vai dizer assim: pastor, mas isto não é utopia, a gente não pode pedir a Deus aquilo que quer. Sabe porquê que ainda não pode pedir a Deus aquilo que quer? É porque ainda não está naquela unidade que devia ter com Ele. Porque o dia que a tiver, os seus pedidos ao Senhor não vão ser pedidos egoístas, não vão ser pedidos pessoais, não vão ser pedidos só para si. Os seus pedidos vão ser de tal maneira que o Senhor vai responder. Mas o extraordinário, irmãos, é que algumas pessoas na história da igreja, algumas pessoas na história do cristianismo, têm de fato experimentado isto. Não estou a falar só de pastores e missionários, estou a falar de pessoas de todas as camadas sociais, de todas as atividades profissionais, que descobriram que podiam viver para a glória de Deus. Deixe-me compartilhar com os irmãos um bocadinho a respeito de uma missionária, de uma serva de Deus chamada Amy Carmichael. Amy Carmichael nasceu na pequena localidade de Millesley, na Irlanda do Norte, em 16 de dezembro de 1867. Ela nasceu no seio de uma família cristã presbiteriana, bastante dedicada e consagrada ao Senhor. Ela se converteu, apesar de ter nascido num lar cristão, ela só se converteu verdadeiramente aos 16 anos. Mas passou imediatamente a ser uma pessoa a auxiliar o ministério na sua igreja local. E rapidamente a sua dedicação ao Senhor fez com que ela fosse alçada à posição de professora na escola bíblica dominical. Veja, irmãos, estamos começando com coisas simples que estão ao alcance de todos. Ela tornou-se professora da escola bíblica dominical das raparigas, como ela, adolescentes. Ora, havia no seu tempo e na sua região, na Irlanda do Norte, uma grande quantidade de fábricas. E estas fábricas eram fábricas destinadas a mulheres, a raparigas. E estas moças que trabalhavam nestas fábricas muitas vezes vinham das cidadezinhas do interior para trabalharem nas fábricas, e a sua vida era difícil, a sua vida era uma vida penosa. Algumas delas, infelizmente, acabavam por se perder na cidade e entrar às vezes por maus caminhos. Elas eram desprezadas pela sociedade em geral, porque numa época em que era tradicional e sofisticado, era a moda da época, todas as mulheres usarem chapéus, elas não tinham condições de comprar chapéus. Então o próprio chale de trabalho era o chale que era colocado sobre a sua cabeça, e elas eram chamadas exatamente desta maneira, as chalis,
por causa dos chalos que elas tinham que usar nas suas cabeças. E Amy começou uma classe de escola dominical especificamente para este grupo de moças, preocupada que estava pelo fato de elas viverem em condições tão difíceis. As pessoas inicialmente tentaram dizer a ela que não era a melhor coisa, ela envolver-se com essa qualidade de pessoas, isso podia trazer alguns problemas para a sua vida, mas ela não estava preocupada, ela realmente começou esta classe. E sabem o que aconteceu, irmãos? Esta moça estava com 16 para 17 anos, aquela classe começou a crescer tanto. E inicialmente ela tinha uma sala nas dependências da igreja, depois deram-lhe uma sala maior, depois deram-lhe a melhor sala que havia para a escola dominical e já não cabiam as raparigas ali dentro. Então passou ela a fazer algumas das suas classes no templo, na sala principal da igreja, mas as pessoas mais velhas da igreja não gostaram da ideia. Então enchermos o templo com estas raparigas que nem sequer chapéus têm que cobrir as suas cabeças com chales. Então Amy Carmichael pediu ao Senhor, disse: Senhor, eu quero continuar a dar aulas para estas moças, eu preciso de um espaço. E sabe o que aconteceu, irmãos? Alguém providenciou um espaço para ela. E ela continuou a fazer a sua classe de escola dominical. Não mais ali nas dependências do templo, mas num outro local. E a certa altura, a sua frequência dominical na escola dominical era de aproximadamente 500 raparigas. E muitas destas moças foram desviadas de uma má vida, foram desviadas do pecado, foram desviadas da queda, porque ali, com Amy, todos os domingos podiam ouvir os princípios bíblicos e aprenderem a dedicar-se ao Senhor. A saúde de Amy, por vezes, impossibilitava que ela estivesse sempre presente com as alunas. O seu aspecto era frágil, era um aspecto enfermiço. Nós temos algumas imagens, porque isto já é uma coisa recente. Esta é uma das imagens mais conhecidas de Amy Carmichael. Dá talvez aos irmãos a ideia de alguém realmente frágil, sem um aspecto assim muito robusto, mas isso não impediu que ela continuasse o seu trabalho. Com 19 anos ela foi assistir a um dos principais encontros evangélicos que havia na época, que existe até hoje, a chamada a Convenção de Keswick, onde normalmente são convidados pregadores especiais e durante 3, 4 dias há uma série de mensagens especiais. Ali ela ouviu um grande missionário na China chamado Hudson Taylor. Talvez um dia falemos aos irmãos a respeito dele. E o impacto do testemunho de Hudson Taylor foi profundo na sua vida. E naquele dia ela tomou uma decisão e disse a Deus: eu quero ir para o campo missionário, eu quero seguir como missionária. Era difícil para uma jovem solteira ser enviada para o campo. A primeira resposta que a organização missionária lhe deu quando ela se apresentou foi o seguinte: arranja um marido. Ela disse: mas isto não é habilitação para ir para o campo missionário? E disseram: é sim, senhora, para estes campos missionários que tu estás a citar, a gente não manda moças solteiras, arranja um marido e a gente já vai pensar no assunto. Mas ela não arranjou um marido, irmãos, ela arranjou foi uma missão que a mandasse. E em 1893 ela seguiu para o Japão, com o propósito de fazer o trabalho missionário ali. Mas em menos de um ano a sua saúde falhou de tal maneira que ela teve que ser trazida de volta à Inglaterra. Ela quase morreu. Voltou à Inglaterra extremamente debilitada e passou alguns meses de cama recuperando daquela experiência. Para a maioria das pessoas seria o suficiente para dizer: olha, eu até queria ser missionária, mas a saúde não dá. Então, olha, paciência, vamos ficar por aqui mesmo. Mas não foi isso que aconteceu com Amy Carmichael. 2 anos depois de ter seguido para o Japão, pouco mais de 9 meses de ter regressado extremamente doente à Inglaterra, ela saiu novamente em direção a missões. E desta vez o país que ela escolheu ainda era melhor do que o anterior. Ela foi para a Índia, para o sul da Índia, que nesta altura era uma colónia da Inglaterra. Inicialmente o trabalho de Amy era restrito à missão, às instalações da missão onde estavam os outros europeus. Mas ela tinha sido influenciada no seu desejo de fazer missões por aquele senhor que eu vos disse, chamado Hudson Taylor. E Hudson Taylor era um homem que tinha aprendido a viver no contexto do povo. Ele vestia-se como os chineses, ele trajava-se como os chineses e andava no meio deles. E foi isso que Amy começou a fazer. E nessa altura ela lembrou-se de uma experiência de quando era criança. Amy nasceu num lar em que havia muitos irmãos. E havia uma característica na sua família: todos tinham olhos azuis, menos Amy. E olhando para todos os seus irmãos e vendo todos eles com olhos azuis, uma noite ela foi para a sua cama e antes de dormir ela orou, porque ela tinha sido ensinada que Deus ouve as orações. E ela orou e disse: Senhor, por favor,
quando eu acordar amanhã de manhã, eu quero ter olhos azuis como os meus irmãos, e a minha mãe e o meu pai. E ela foi dormir e no outro dia de manhã, quando ela acordou, qual não foi a sua surpresa? Quando ela percebeu que os seus olhos continuavam castanhos. E quando ela contou à sua mãe a sua tristeza e a sua depressão por causa da falta de resposta, Deus disse a ela: filha, eu não sei porque Deus não mudou a cor dos teus olhos, mas eu sei que Ele sabe. E eu creio que um dia tu vais saber a resposta. Amy só descobriu esta resposta na Índia. Ela decidiu adaptar-se à realidade do povo indiano e viver como Hudson Taylor tinha ensinado no seu processo missionário, adaptando-se, vivendo junto com as pessoas. Ela começou a vestir-se como uma indiana, a pentear o seu cabelo como uma indiana, a andar pelo meio do povo como os indianos. Ela usava café para passar no seu corpo, para que a sua pele ficasse com uma cor mais próxima do povo da terra. Mas havia uma característica que ela nunca poderia ter mudado. Era a cor dos seus olhos. Porque indianos de olhos azuis não são nada comuns. Mas porque os seus olhos eram castanhos, ela passava despercebida no meio do povo. A vida de Amy Carmichael mudou no dia em que Prina entrou nas dependências da missão. Prina era uma criança de 7 anos de idade, uma menina. E ela fugiu e entrou fugida dentro da missão. E ali ela foi ter aos pés de Amy e pediu a ela que a protegesse. E através da experiência e da história desta criança, Amy Carmichael descobriu uma coisa terrível, que era o tráfico de crianças para a prostituição nos templos hindus. Amy descobriu de forma chocante que as autoridades não se importavam muito com isto e que havia muitos e muitos pais que, por causa da dificuldade financeira extrema, da grande pobreza da Índia, vendiam as suas filhas para serem escravas dos templos hindus. E ali elas faziam todo o tipo de trabalho e eram treinadas para se transformar em prostitutas sagradas. Desde bebés até meninas já pré-adolescentes. Com isto acontecia. Contra todas as orientações da sua missão, Amy começou um trabalho voltado especificamente para estas meninas. A missão que ela iniciou em Donavur, no sul da Índia, existe até hoje. Amy dependia apenas das orações e das doações que recebia. A luta espiritual que ela enfrentou foi tremenda. A luta com as autoridades foi enorme. Várias vezes ela foi ameaçada de ser presa, várias vezes ela foi acusada de ter raptado as crianças, porque na verdade a fama daquilo que ela fazia começou a se espalhar e crianças de vários locais começavam a fugir, ou então chegavam pedidos de ajuda. Há relatos que falam que Amy caminhou por vezes dias para chegar a um lugar onde havia uma criança a solicitar ajuda. E ela ajudou a salvar centenas de meninas e depois também meninos. Muitas crianças destas foram literalmente compradas por ela, antes que os pais as vendessem aos templos. Amy chegava e dizia: então não venda ao templo, venda para mim que eu vou levar para a minha missão. E desta forma ela resgatava estas crianças. Em 1931, ela teve uma queda muito grave. E por causa dos seus problemas de saúde, inclusive da sua doença dos ossos, ela ficou praticamente impossibilitada de sair de casa. Ela estava essencialmente na cama ou sentada, às vezes conseguia ir até a varanda, mas o trabalho continuou. E ela continuou à frente do trabalho da sua missão, através dos seus colaboradores. Ela não voltou ao seu país, ela não deixou a Índia e o seu campo missionário, e ela ali continuou fazendo o seu trabalho, através das pessoas que iam ter com ela, livros e cartas que ela escrevia às dezenas. Em 1948, ela caiu novamente. E desta vez a queda foi tão grave que ela teve que ficar presa na sua cama, não podia se levantar. Mas até a sua morte, em 1951, ela continuou servindo ao Senhor com toda a intensidade no campo missionário. Nunca mais voltou à Inglaterra. 55 anos dedicados ao Senhor. E morreu já com uma idade avançada para alguém que era considerada tão frágil e sem capacidade de persistir. A imagem que eu tenho para os irmãos, a imagem seguinte, nos mostra a Amy já numa idade mais avançada e também com 2 das crianças que ela salvou dos templos hindus. Dos muitos e muitos escritos
de Amy Carmichael, que são extraordinários de ser lidos, eu trago para os irmãos apenas o resumo daquilo que ela fez, do que seriam os seus princípios principais. Amy escreveu o seguinte: o meu voto, o que tu me disseres para fazer, pela tua graça farei, Senhor. A minha motivação, o teu amor, ó Cristo, meu Senhor. A minha confiança, tu és fiel e poderoso para guardar aquilo que te entreguei. A minha alegria, fazer a tua vontade, Senhor. A minha disciplina, aquilo que eu não escolheria, mas que tu, em teu amor, me apontas. A minha oração, conforma-me à tua vontade. O meu moto, amar, viver, e viver para amar. A minha porção, o Senhor é a minha herança. Vidas assim, irmãos, inspiram e nos motivam. Vidas assim nos mostram que aquilo que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos lá em João, capítulo 15, é possível e é verdade. Aqueles que estiverem nele e ele estiver neles, aqueles que guardam as suas palavras e vivem esta ligação de verdade, produzirão muito fruto. E aquilo que pedirem ao Senhor, receberão dele. Se os irmãos procurarem, há muita informação a respeito da vida de Amy Carmichael e várias biografias escritas. As histórias daquilo que o Senhor fez na vida desta mulher e do que ela experimentou no poder de Deus é extraordinário. Mas o que eu quero guardar aqui, irmãos, não é apenas a alegria de ver servos de Deus a quem nós podemos olhar como exemplo, mas lembrarmos que são exemplos essencialmente nisto, na sua consagração e na sua dependência de Deus. E o Senhor que fez aquilo que fez na vida de Amy Carmichael está pronto para fazer nas nossas vidas. Nós não somos piores nem melhores, somos de carne e osso como esta irmã foi. E Deus nos capacitou da mesma maneira, não para fazer o mesmo ministério, porque cada um de nós vive um contexto e uma realidade diferente, mas para fazer aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Oh, irmãos, que a nossa oração possa ser a oração de Amy: conforma-me à tua vontade. Que o nosso moto de vida possa ser aquele que Deus colocou na sua vida: eu quero viver de acordo com o teu querer. Mostra-me. E aquilo que tu mostrares, pela tua graça e no teu poder, eu farei. Este é o exemplo dos servos de Deus na Bíblia. Este é o exemplo dos servos de Deus na história. Que o Senhor nos capacite para seguir este exemplo. Amém.